Olá, aqui Leandro Ruschel para comentar com você mais uma matéria que saiu na Folha, integrando aí o que tem se chamado de vaza-toga, aquelas mensagens internas de assessores do ministro que acabaram caindo na mão de jornalistas da Folha, né? O Glenn Greenwald e o Fábio Serapião. E essa última matéria mostra que o ministro Moraes bloqueou a conta de um ex-deputado estadual do Paraná, com base nesses relatórios e com erros nesses relatórios e com procedimentos completamente questionáveis, para dizer o mínimo. É apresentado o caso do ex-deputado Homero Marchese, que teve suas redes bloqueadas por meses após ele ter postado uma chamada nas suas redes sociais sobre a presença de ministros num evento em Nova York. É este post aqui, logo depois das eleições, sabe aquele protesto que teve de brasileiros em Nova York contra os ministros? Então, o Homero Marchese postou isso aqui, ó. Um card aqui, 14 de novembro, Harvard Club, o Brasil respeito à liberdade e à democracia. Atenção, comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os ministros do Supremo vão palestrar sobre democracia e liberdade em Nova York. Colocou aqui o nome dele e esse foi o post. Aí eu pergunto para você, o que tem de ilegal num post desses? O evento era público, o lugar era público, a divulgação do evento falava do local, falava do nome e ele está dizendo aqui para a comunidade brasileira que vai acontecer esse evento em Nova York. Pois bem, o que acontece na sequência? Um usuário de rede social, pegou o card do deputado e republicou, adicionando um comentário em cima do card. Máfia brasileira. O juiz instrutor Ayrton Vieira, o braço direito do ministro lá no Supremo, mandou este post, entre outros, para o então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, o Eduardo Tagliaferro, é um perito, solicitando a identificação desse post, quem seria o autor, e o bloqueio do usuário. O ministro pediu, disse ele nas mensagens, segundo a Folha. Só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições, respondeu o Tagliaferro. Vieira respondeu então que é só para identificar e enviar o relatório, pois o bloqueio seria pedido pelo próprio Supremo. Na sequência, Tagliaferro envia o relatório, mas ao invés de apresentar a origem do pedido da investigação como sendo o gabinete do ministro, ele afirma que o mesmo foi produzido por conta de um material recebido de forma anônima, a pedido do assessor do ministro no TSE, o juiz Marco Antônio Vargas. Está aí na tela o ofício com esse relatório. De ordem do Dr. Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar desse tribunal, foi solicitado à assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima, que se refere então a essas manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York. Ou seja, não foi o Dr. Marco Antônio, mas sim a própria assessoria do ministro que pediu. Não foi uma publicação recebida de forma anônima, mas foi direcionada pelo próprio gabinete do ministro. E isso é muito grave. Mas não para por aí. O relatório continha um erro. O documento apresenta o ex-deputado Homero Marchese como o autor da frase máfia brasileira, quando, na verdade, esse foi o comentário de outro usuário em cima do card do deputado, que se atinha a informar o local e horário do evento, que eram informações públicas, com uma chamada para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Com base no relatório, Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marchese no Twitter, no Facebook e no Instagram, segundo a Folha, que teve acesso ao processo sigiloso. E aí diz a decisão do ministro, abre aspas, conforme se verifica, Homero Marchese utiliza as redes sociais para divulgar informações pessoais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que põe em risco a sua segurança e representa indevido risco para o fundamento do poder judiciário. As medidas de bloqueio foram implementadas no mesmo dia pelas plataformas, que tiveram 2 horas para executar a ordem, sob pena de multa diária de R$10 mil. O deputado teve então seu Instagram bloqueado por quase 6 meses e permaneceu por 1 mês e meio sem Twitter e Facebook. A PGR teve acesso ao documento dias depois e pediu a revisão da decisão apontando o erro sob a autoria do post. Mais de 1 mês após o pedido da revisão do bloqueio, o ministro liberou algumas redes do deputado, por ordem de ofício, afirmando responder a um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para liberar redes bloqueadas de deputados federais. Só que tem um problema. O Homero Marchese era um deputado estadual e não um deputado federal. E, portanto, esses ofícios, esses pedidos da PGR e do próprio autor sequer foram avaliados. Foi por conta do ofício do Arthur Lira, que nem diz respeito ao deputado estadual. O Instagram do deputado continuou bloqueado.
Quando ele enviou um pedido para liberar essa rede, o ministro remeteu o caso para a primeira instância, justificando pelo fato que ele não seria mais deputado. Só que o ponto é, ele era deputado estadual, não federal, e apenas deputados federais têm foro privilegiado no Supremo, né? Na primeira instância, a Justiça, depois de alguns meses, devolveu as redes sociais para o deputado. Qual é o ponto principal da matéria? E aqui vem a parte mais importante. Ela desmonta completamente os argumentos, as justificativas dadas pelo ministro para esses procedimentos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que fala o ministro. Então, presidente, não há nada... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Um segundo. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho, novamente, a agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Decano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. Obrigado, presidente. Só que segue aqui a folha. As três afirmações, né? A afirmação de que todos já eram investigados nos inquéritos, que a Procuradoria acompanhava, e todos os agravos regimentais e os recursos contra as decisões foram mantidos pelo plenário do Supremo, essas três afirmações feitas aí na manifestação do ministro, se chocam com os dados do processo ao qual a Folha teve acesso. O então deputado Homero não era investigado nos inquéritos sobre a relatoria de Moraes. O ministro não analisou nem levou ao plenário os agravos apresentados pelo Twitter PGR e pelo próprio alvo das medidas dos deputados. E o processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento é que o deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TCE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguiu identificar. Vejam a gravidade do que nós estamos vendo. E mesmo assim, o PGR já disse que não tem o que investigar, o pessoal do CNJ, né, o corregedor, disse que não tem o que questionar da ação desses juízes instrutores. E agora a gente tem a intimação do Tagliaferro, que é o pivô aí dessas operações no TSE, com a PF intimando esse Tagliaferro e o cunhado que entregou o celular à polícia para saber de onde partiu esse vazamento. E pasmem, esse inquérito foi aberto pelo próprio ministro. Ou seja, o ministro que é alvo de denúncias de irregularidades manda investigar um suposto denunciante ou alguém que vazou essas informações. Como é que o próprio ministro que é alvo disso pode mandar investigar quem está aparentemente ou supostamente, não sabe se é esse Tagliaferro que vazou as informações? E hoje foi revelado mais uma coisa pelo portal Metrópolis. Um empresário que ficou preso meses a fio foi denunciado pelo Ministério Público, pela PGR, virou réu, apesar da Polícia Federal não ter provas de que ele tenha cometido qualquer crime no dia 8 de janeiro, né? Mesmo assim, ele foi denunciado, a denúncia aceita e pode pegar até 17 anos da cadeia se for seguido o mesmo perfil das últimas condenações. E uma terceira matéria interessantíssima hoje veio da Agência Pública. Para vocês terem uma ideia, a Agência Pública está à esquerda do Brasil 247. É o mais radical portal de esquerda. E ele conta a história de um perito que questionou aquele relatório sobre o aeroporto de Roma, né, aquela história longa lá do aeroporto de Roma, dizendo que não houve a participação de nenhum perito da Polícia Federal e tudo mais, como deveria ser o caso, um cuidado na produção do material. E por ter feito essa denúncia e ter feito esse questionamento, utilizando a associação de peritos da Polícia Federal,
Esse perito passou a ser alvo de investigação interna, porque ele teria aí cometido uma irregularidade. Ele teve que entrar na justiça para suspender essa investigação. Vejam o que está acontecendo no Brasil. Lembra, né? Supostamente Bolsonaro seria uma ameaça ao Estado de Direito. Mas isso que nós estamos vendo é Estado de Direito? É devido processo legal? É direito de defesa? É direito à livre expressão? Não é exatamente isso que identifica regimes de exceção em que não há o respeito às regras, né? Algo mais sagrado em qualquer democracia, que é você respeitar os direitos básicos, o direito de defesa, o direito das pessoas se expressarem. Um processo tem que ter ritos, tem as leis que devem ser seguidas. Até quando passaremos por isso no Brasil?